beleza? Aula 9, professor Brunelli no canal Script Math, certo? Essa aula aqui, apesar de ela estar dentro da lista de produtório, certo? Que eu preparei para vocês, das aulas de produtório, ela vai estar relacionada com fatorial, certo? Mas eu não vou comentar nela especificamente do produtório, tá? Então, eu só quero mostrar para vocês o seguinte: pelo fato do fatorial ele ser dessa forma aqui, que eu expliquei no outro vídeo, certo? No vídeo anterior, confiram lá. Percebam que isso aqui, na verdade, certo? O n-1 vezes n-2 até 1, isso aqui é o nosso n-1 fatorial, certo? Então, por isso que n fatorial é igual a n vezes n-1 fatorial, certo? Que nem a gente vê aqui. Só que, devido a isso, a gente sabe que 2 fatorial é 2 vezes 1, por exemplo. E 1 fatorial seria 1, certo? Então, se o n for 1, certo? 1 fatorial é igual a o n é 1 vezes o n é 1, tá? Por isso que eu estou pondo 1. O n é 1 menos 1 fatorial, tá? Vamos ver o seguinte: 1 fatorial é 1 e 1 é 1, tá? Então, obviamente. Então, quando a gente multiplica por alguma coisa, continua sendo essa alguma coisa. 1 menos 1 dá o quê? Dá o 0 fatorial, certo? Então, é devido a isso que a gente considera o 0 fatorial igual a 1. Depois, na próxima aula, a gente vai ver uma outra interpretação do porquê disso aqui, certo? Do 0 fatorial ser igual a 1. Mas, vamos seguir aqui agora, tá? Se a gente desenvolvesse, vamos supor que ele só vai até o n-2, tá? O n. Então, o n fatorial seria n vezes n-1 vezes n-2, certo? Ele só tem esses 3 termos. Por quê? Quando isso acontece, quer dizer o quê? Quer dizer que o n é igual a 3, né? Se esse aqui fosse o nosso n fatorial, por definição, o n teria que ser igual a 3. Porque é 3 vezes 2 vezes 1. Acabou aqui, então o n tem que ser igual a 3, certo? Já que ele só tem os 3 termos. Então, a gente vai ter o quê? Eu fiz aqui para vocês só as regrinhas de distributiva que a gente viu lá nas aulas de introdução, certo? E vocês já estão muito acostumados. Então, ó, esse pedaço ficou esse pedaço, vezes n-2. Aí eu fiz distributiva de novo. E aí só daria aqui, né, menos 3n ao quadrado. Mas isso aqui não importa pra gente. O que importa é isso aqui, ó. Esse termo aqui. Percebam que sempre que a gente tiver, se a gente tivesse um termo, seria n elevado a 1, porque o n, ele, consequentemente, se ele só tem 1, quer dizer que ele deu 1, porque é 1. Se tivesse 2 termos, quer dizer que é 2 vezes 1, certo? Porque é n, 2 menos 1. Então, seria n vezes n, que seria n ao quadrado, certo? Então, não é coincidência, tá? Se fosse 3, deu 3. Se o n fosse 4, daria n elevado a 4. Se o n fosse 5, daria n elevado a 5. Então percebe que sim é de fato n elevado a n. E um matemático escocês chamado Stirling, ele percebeu essa propriedade aqui do fatorial e foi onde ele percebeu o seguinte: o n fatorial ele seria proporcional a n elevado a n. Tá, agora eu vou puxar uma OBS aqui para vocês, certo? Que eu preparei. Depois a gente volta aqui. E quando a gente fala em proporcional, esse símbolo aqui ó, se chama proporção. É proporcional, né? Então eu dei um exemplo aqui para vocês, tá? Por exemplo, quando a gente fala que uma certa quantidade de trabalho é feita em um determinado tempo, tá? Então, quanto maior a quantidade de trabalho, né? Quanto mais trabalho fazer, mais tempo demora, né? Consequentemente. Então, o tempo ele é proporcional à quantidade de trabalho. Portanto, quando a gente fala isso, quer dizer que o tempo ele é igual a uma constante vezes a quantidade de trabalho. Ou seja, se eu passar a constante dividir a quantidade de trabalho dividir para lá e isola a constante, a gente vai ter que t sobre q é igual a constante. Ou seja, não importa qual seja o tempo, a quantidade de trabalho respectiva, se a gente tirar essa razão aqui, sempre vai dar essa constante. Ou seja, por isso que a gente fala que o t1 sobre q1 é igual a t2 sobre q2. Isso aqui implica várias fórmulas de física, quando a gente fala, isso aqui na verdade é a regra de 3, certo? Multiplica em cruz, na verdade o que está dividindo passa multiplicando, o que está dividindo passa multiplicando. Não tem segredo nenhum.
E por que a gente fala, esse está para esse, como esse está para esse? Porque se a gente fez, sei lá, 20 cadeiras em 100 horas, né? Então, se a gente fez 20 cadeiras em 100 horas, quantas cadeiras vão fazer em 30 horas, por exemplo? Então, faz a regra de 3 e a gente cai exatamente nessa equação aqui. Essa daqui é a álgebra por trás da regra de 3, certo? E quando a gente tem a regra de 3 composta com... Aqui a gente só tinha duas variáveis, o tempo e a quantidade de trabalho, mas se a gente tiver 4, 5, 6, quantas variáveis quiser, né? Por exemplo, aqui eu coloquei a quantidade de homens. Então, se a gente tiver uma certa quantidade de homens trabalhando, numa situação ideal seria proporcional. Quanto mais homens, menor é o tempo de trabalho, né? Então o tempo ele tem que ser inversamente proporcional à quantidade de homens. Mas o que eu fiz aqui, na verdade, não tem como escrever o que eu falei. Só que tem como a gente escrever uma questão equivalente, que o tempo é proporcional ao inverso da quantidade de homens, certo? Então é isso que acontece. Quanto mais homens, menor o tempo. Esse aqui é o símbolo lógico de E, certo? Então o tempo é proporcional à quantidade de trabalho e proporcional ao inverso da quantidade de homens. Portanto, o tempo tem que ser alguma coisa vezes a quantidade de trabalho, mas tem que ser alguma coisa também vezes o inverso da quantidade de homens. Então, o tempo é essa constante vezes a quantidade de trabalho vezes o inverso da quantidade de homens, certo? A gente, para resolver qualquer exercício assim de proporção, a gente taca essa mentalidade aqui de proporção, tá? De proporção, e geralmente a gente descobre essa constante aqui para descobrir as outras variedades, as outras variações, né? A gente dá um jeito de se virar, certo? Exercícios assim. Se vocês tiverem dúvida, quiserem que eu faça algum exercício do tipo também, já comentem no canal também, pode deixar, gente. Se estiverem gostando até aqui, pode dar um joinha, deixar o seu like, ou se não gostarem, tá? Mas eu gostaria também que, enquanto eu vou explicando, se quiser pausar o vídeo e tentar resolver essa equação aqui, descubram quanto é o x, tá, gente? Depois no final eu vou falar pra vocês, fiquem até o final. E agora vamos voltar aqui, certo? Se quiser então me falem, que eu monto um exercício falando dessas coisas aí, podem comentar o que acham. Agora vamos voltar no Stirling. Então o Stirling, o que ele fez? Ele acabou fazendo testes lá, as coisas que ele fez, e descobriu que o n fatorial, ele não é igual, tá? Ele não é exatamente igual, mas ele é proporcional, ele é aproximadamente, então, alguma coisa vezes o n elevado a n, certo? E esse alguma coisa ele descobriu que era essa formulinha cabulosa aqui, tá? O 2π vezes n, raiz disso, dividido por o número de Euler elevado a n, né? O número de Euler, tá? Mais pra frente a gente vai estudar mais certinho ele também. O π também a gente vai estudar mais certinho mais pra frente. Mas creio que todo mundo já conhece até aqui, tá? Então, é isso aí. E ele acabou vendo que quanto maior fosse o n, mais exata ficava essa aproximação. Ou seja, o limite do n tendendo a infinito, tá? Se a gente catar, por exemplo, se quanto maior ele for, mais isso aqui tende a ser igual, então quer dizer que se a gente catar isso e dividir por isso, tem que dar 1, tá? Então eu vou catar tudo isso e passar pra cá, vai ficar 1 aqui desse lado. Só que é aproximado, se fosse igualdade, beleza. Mas quanto maior o n, mais vai ficando igual. Então, se o n tender ao infinito, aí sim vai ficar igual a 1, certo? O que estava dividindo passou multiplicando, o que estava multiplicando passou dividindo. Tá, agora eu quero comentar com vocês sobre fatorial duplo, tá? O duplo fatorial, enfim. O que acontece é o seguinte, o n duplo fatorial, vejam só que o n fatorial, que é o fatorial simples, a gente pula de 1 em 1, certo? Ou seja, por exemplo, 3 vezes 2 vezes 1, tá? Aqui não, o fatorial duplo a gente pula de 2 em 2. Então 5 fatorial duplo, 5 vezes 3 vezes 1. 6 vezes 4 vezes 2, tá? Parou no 2. Se fosse pro 0, já zeraria, tá? Depois a gente vai ver mais certinho no próximo vídeo uma generalização disso aqui. Se fosse um triplo fatorial, pula de 3 em 3, tá? Então, da mesma forma que era n vezes n menos 1 fatorial, aqui é n vezes n menos 2 fatorial duplo. n menos 3 fatorial triplo, que está pulando de 2 em 2, pulando de 3 em 3, tá? E
a gente tem que prestar atenção porque quando tem isso aqui não tem o parênteses, tá? Isso aqui é o fatorial, isso aqui, ó, esse aqui é o nosso operador, tá? O fatorial duplo. Isso aqui não é um operador, tá? Isso aqui são dois operadores, é um que está dentro do outro. Por quê? 5 fatorial duplo dá, isso aqui dá 15, né? Você vai fazer, isso aqui dá, também dá 24, 48, tá? Então, isso aqui, 5 fatorial dá 120. 120, 120 está aqui dentro, fatorial de novo. Então, opa, ficou bem torto, mas você entende. 120 fatorial. Então, obviamente, isso aqui dá um número muito grande, que é evidentemente bem diferente do 5 fatorial duplo, né? Então, é bem diferente. Agora, esse aqui, gente, vamos ver então esse exercício, se vocês conseguiram fazer. Se conseguiram, pode deixar aí, dar aquele joinha. E vocês comentem se conseguiram, como fizeram. Mas eu vou dar a resposta para vocês, tá? O x, na verdade, se não quiserem ver a resolução, não precisa, tá, gente? Já pode sair do lixo. Mas, podem ver aqui, ó, que quando a gente tem alguma coisa dentro do fatorial, se isso aqui fatorial é igual a isso fatorial, então quer dizer que, evidentemente, isso aqui que está dentro do fatorial tem que ser igual a isso que está dentro do fatorial. Então a gente sabe que o x fatorial tem que ser igual ao 6, tá? Então a gente já meio que cancelou esses dois pontos de exclamação. E agora a gente faz o seguinte, 6 a gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial, certo? Então, mesma coisa, x fatorial é igual a 3 fatorial, quarta de novo, x é igual a 3. Beleza, gente? Por hoje é só. Até o próximo.